Eu aposto que você já assistiu o filme do Aquaman, que foi interpretado por Jason Momoa, e você acha que sabe tudo sobre o que aconteceu na vida do Aquaman. Mas e se eu te dissesse que tem muita coisa sobre a vida dele que você não sabe? Muitas curiosidades, muitas coisas por trás da história da vida dele. Então fica aqui nesse vídeo, porque você vai ver toda a trajetória do Aquaman dentro dos quadrinhos, desde a sua criação até os dias de hoje. Então vamos conferir a história dele. Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história de um dos personagens mais incríveis da DC Comics, um dos protagonistas da Liga da Justiça e um dos protagonistas da própria DC Comics. A gente vai falar da história dele, toda a trajetória dele no mundo dos quadrinhos, comparando com o que aconteceu na vida dele no filme do Aquaman, que foi interpretado por Jason Momoa, e curiosidades que você não sabia sobre o Aquaman. Então vamos conferir a história dele. Bom, o Aquaman, ele é e sempre foi um dos protagonistas, um dos heróis mais conhecidos da DC Comics. E ele estreou na revista More Fun Comics, número 73, em novembro de 1941. Inicialmente, o Aquaman surgiu como um coadjuvante, que a gente chama de tipo um herói secundário da história. E só com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele foi ganhando mais respeito, então ele obteve o seu próprio protagonismo dentro das histórias dos quadrinhos. Conforme os anos foram passando, a história dele, tudo foi se modificando e junto com isso foi se modificando a questão dos seus poderes, a sua personalidade e até mesmo o seu próprio traje. Conforme os anos foram passando, o Aquaman ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais séria. Ele começou como um herói divertido, um herói que seria extrovertido, mas com o passar dos anos ele foi ficando cada vez mais sério. Isso porque ele é considerado um herói de respeito, que é o rei de Atlântida e o rei dos Sete Mares. Por isso ele foi ficando cada vez mais sério, para respeitar esse título que ele tem. Bom, para quem acompanha o canal e viu a história do Batman, que eu lancei aqui no canal, já sabe dessa parte. Mas para você que está chegando agora, eu vou dar uma leve resumida. O que acontece? Teve a Era de Ouro dos quadrinhos e teve a Era de Prata. A Era de Ouro se iniciou no ano de 1938, com o primeiro personagem que foi lançado na história dos quadrinhos, que foi o Superman. Conforme os anos foram passando, a Era de Ouro foi evoluindo, surgindo novos heróis, e depois, em 1950, mais ou menos nessa década, a Era de Ouro chegou ao fim, então vem a nova Era dos quadrinhos, a Era de Prata, que foi onde os quadrinhos começaram a bombar, começaram a sair grupos de heróis como Vingadores, a Liga da Justiça, os X-Men, o Quarteto Fantástico, saíram vários grupos e a Era de Prata foi o que fez os quadrinhos bombarem de sucesso. E o que acontece? Para quem acompanha o canal e viu a história do Batman, o Batman teve uma origem na Era de Ouro e uma origem na Era de Prata. Então, assim como o Batman, o Aquaman, ele também tem essa questão de origens diferentes na Era de Ouro e na Era de Prata. Mas eu vou explicar aqui nesse vídeo bem certinho para vocês a diferença do Aquaman da Era de Ouro e da Era de Prata. Bom, como falado anteriormente no vídeo, ele surgiu na revista More Fun Comics, número 73, em 1941. 2 anos depois que o primeiro herói Superman foi lançado. E nessa revista, basicamente, a gente teve uma única impressão sobre esse personagem do Aquaman. E essa impressão era: eu sou o Aquaman, minha mãe morreu e meu pai é um terráqueo que estuda as profundezas do oceano, porque ele acredita que lá está o reino perdido de Atlântida. E ao longo dos anos ele foi estudando essas coisas de oceano e foi me ensinando, o que me tornou o que você está vendo, um humano que vive perfeitamente embaixo d'água. Bom, o Aquaman de início, ele tinha a habilidade de respirar embaixo d'água por conta das suas brânquias. Ele também tinha uma força surreal, ele era incrivelmente forte, além de nadar muito rápido. Quando ele estava na terra, ele também sabia correr super rápido e dar saltos grandes, enfim. E ele também, além de tudo isso, tinha a habilidade de se comunicar com vidas marítimas. Mas no início, ele só conseguia se comunicar e mandar os bichos fazer o que ele mandava quando esses animais marítimos estavam perto dele.
dele. Bom, as aventuras do Aquaman nessa época da Era de Ouro, elas aconteciam quando ele estava entre a Terra e o mar. Ou seja, quando ele estava intercalando entre os dois. No mar, ele era considerado tipo o rei dos mares, o cara mais poderoso, mais fodão de todos, mas nem sempre foi bem assim. Nessa época dos quadrinhos, ele morava na cidade perdida de Atlântida, mas que ainda não tinha os Atlantes. Isso porque ele ficava em um trono que tinha lá na cidade de Atlântida, mas esse era um trono solitário. Bom, em relação aos inimigos dele, nessa época da Era de Ouro, que foi mais ou menos entre o ano de 40 e de 50, o que aconteceu foi que não surgiu muitas ideias de vilões pro Aquaman. Então o que acontece é que essa época era a época da Segunda Guerra Mundial do mundo. Ou seja, o que eles fizeram? Eles pegaram líderes nazistas no geral, piratas modernos da época e colocaram nas revistas em quadrinho. Então assim, o Aquaman sempre enfrentava líderes nazistas, além de vários piratas modernos e quaisquer ameaças tanto ao plano terreno quanto ao oceano. O bagulho virou Mortal Kombat pra falar. O bagulho virou Mortal Kombat pra falar plano terreno. Ah, foda. E as últimas aparições do Aquaman na Era de Ouro dos quadrinhos foi na revista More Fun Comics número 107, onde ele atuou ao lado de dois heróis, o Superboy e o Arqueiro Verde. E agora chegou a Era de Prata dos quadrinhos. O que acontece? A Era de Prata ela veio e o Aquaman foi um dos únicos personagens da Era de Ouro que teve publicações contínuas até a Era de Prata. Ou seja, ele nunca parou de aparecer nas revistas em quadrinhos. Isso porque o Aquaman estava virando um herói muito amado por todo mundo. E na Era de Prata, quando tudo surgiu, tudo estava rolando, várias novas origens foram surgindo para o Aquaman, novos poderes, novos recursos adicionados à sua história, novas habilidades para o personagem, enfim, vários recursos no geral foram adicionados a esse personagem, além de mudança da sua personalidade e do próprio Aquaman. Na Era de Ouro, na revista Adventure Comics, número 260, foi revelado as coisas sobre a identidade verdadeira do Aquaman. Ele era Arthur Curry, filho de um faroleiro chamado Tom Curry, que se casou e teve o Aquaman com uma mulher chamada Atlana, a rainha submarina da cidade perdida de Atlântida. Bom, Arthur Curry foi crescendo e na sua adolescência ele começou a se descobrir. Começou a descobrir essas habilidades que ele tinha herdado da sua mãe Atlana, então ele começou a treinar, começou a pegar duro nessa coisa de poder virar alguém importante na vida, de poder virar um super-herói. Então ele foi treinando, cada vez ficando mais habilidoso no que ele tinha de poderes. Então quando ele cresceu, ele adotou o nome de Aquaman, o descendente da sua mãe Atlana, rainha de Atlântida. Mais tarde, na revista Aquaman, número 29, foi revelado várias coisas sobre o pai do Aquaman. O que acontece? Quando a Atlana, rainha de Atlântida, mãe do Aquaman, morreu, o pai do Aquaman, o Tom Curry, ele se casou com outra mulher, mas dessa vez era uma humana normal. Então com ela, ele teve um filho chamado Orm, e esse começou a se chamar de Orm Curry, e ele cresceu na sombra do Aquaman. Ele sempre cresceu olhando pro Arthur Curry e sentindo inveja dele, porque ele não tinha essas habilidades herdadas de alguém poderoso. Ele não era nada praticamente, ele era só mais um humano. E Orm Curry passou a odiar o Aquaman por conta dessa inveja que ele sentia dele. Mais tarde, em outra revista, foi revelado que ele se tornou o arqui-inimigo de Aquaman, e a gente vai falar dele mais pra frente no vídeo. Bom, depois, na revista Adventure Comics, número 256, foi revelado algo, uma fraqueza, uma desvantagem do Aquaman. O que acontece é que nessa época dos quadrinhos, os criadores, dos quadrinhos da DC Comics resolveram não deixar ele tão poderoso assim, porque senão ele até que ia ficar injusto. O que acontece é que o Aquaman ele teve essa fraqueza que era, a cada 1 hora pelo menos ele tinha que ir uma vez no mar, no oceano, enfim, ele teria que ter contato com a água a cada 1 hora. Senão, ele iria ficar mais fraco e assim ele iria morrer. Mais tarde foi revelado que essa é uma desvantagem não só dele, mas de todos os Atlantes. Se quiserem ir para a Terra, a cada 1 hora tem que entrar em contato
contato com a água. Bom, mais tarde, na revista Bravos e Destemidos, número 28, foi revelado que o Aquaman passou a ser um dos membros da Liga da Justiça. E 2 anos depois, na revista da Liga da Justiça, número 9, foi revelado que Aquaman era um dos fundadores do grupo da Liga da Justiça, que inicialmente se chamava a Sociedade da Justiça da América, que eu falei sobre isso no vídeo do Batman aqui do canal. Mais tarde, nas revistas em quadrinho, o que aconteceu foi que depois que o Aquaman entrou para a Liga da Justiça, ele foi chamado pelos Atlantes, lá na cidade de Atlântida, porque foi descoberto que ele era o filho, herdeiro e descendente da rainha Atlana, que tinha morrido. Então os Atlantes autonomearam ele como agora o novo rei de Atlântida. Então Aquaman se tornou o rei do reino de Atlântida. Depois disso, passado algum tempo que ele estava governando Atlântida, ele conheceu uma outra rainha chamada Mera. Então eles dois se apaixonaram, casaram-se e tiveram um filho chamado Arthur Jr. E esse bebê depois passou a se chamar Aqua Baby. E sobre essa parte dele ter um filho com a Mera, quem segue as redes sociais do História Deles já sabia, porque lá eu posto vários posts com curiosidades como essa. Então se você quiser ficar por dentro disso antes de eu lançar os vídeos, link na descrição. Depois, conforme os anos foram passando, foram surgindo os grandes vilões do Aquaman, entre eles Mestre do Oceano, que era o seu meu irmão Orm Curry, a Raia Negra, o Pescador, o Corsário e alguns outros grupos terroristas que queriam matar o Aquaman. Conforme o tempo foi passando e Aquaman foi liderando a Atlântida junto com a sua esposa Mera, ele começou a deixar a Atlântida cada vez mais no sigilo. Ele queria esconder a Atlântida do mundo terrestre. Isso porque nessa época ele estava desconfiando muito dos seres da Terra. Então ele começou a deixar a Atlântida cada vez mais escondida e depois de um tempo, coincidentemente, ele entrou em uma luta com um cara chamado Tubarão. Então, nessa época que ele entrou nessa luta, ele ficou afastado do trono de Atlântida, porque essa luta foi muito extensa. E então, assim, a Atlântida ficou muito vulnerável durante meses. E a partir da década de 1980, durante cerca de 5 anos, metade de uma década, o Aquaman ele se tornou o líder da Liga da Justiça. E liderando o grupo, ele fez várias reformas no grupo, fez várias reformas nas bases da Liga da Justiça. Enfim, ele causou uma influência e uma mudança muito grande no grupo da Liga da Justiça. Um grande exemplo foi que na época que o Aquaman estava liderando a Liga da Justiça, foi quando o Caçador de Marte entrou para a equipe. E quando esses 5 anos da década de 1980 se passaram, o Aquaman ele ganhou meio que uma nova personalidade física. O que eu quero dizer com isso? A editora da DC Comics nessa época meio que tinha enjoado do traje verde e azul, então deram a ele um novo traje, um novo visual. E aí surgiu um traje azul do Aquaman. Bom, após isso, conforme o tempo foi passando, ao longo dos anos, o Aquaman ele foi ganhando cada vez mais visibilidade. Ele apareceu em milhares de edições da DC Comics, ele apareceu em várias revistas, ganhou até suas próprias histórias de origem, suas próprias revistas. Então, o personagem ele ficou muito famoso, mas muito mesmo. E até ultrapassou o seu rival, digamos assim, da Marvel, que é o Namor, que por curiosidade foi criado antes do Aquaman. Então o Aquaman ganhou aparições em games, séries, desenhos animados, em jogos, e ganhou seu próprio filme solo, além do filme da Liga da Justiça, em que ele foi interpretado por Jason Momoa. E o Aquaman, ele, daqui pra frente, ele estourou de sucesso, ele ficou cada vez mais famoso e muito amado pelos fãs. E a sua última grande aparição nos quadrinhos foi na revista Renascimento, de 2016. Bom, e a morte do Aquaman aconteceu na saga Os Novos 52, onde teve uma revista chamada A Morte de um Rei. E por curiosidade, para vocês que não sabem, o Aquaman ele não tem a mão esquerda, ou melhor, em algumas revistas ele tem, mas originalmente o Aquaman perdeu a mão esquerda. E tem 2 histórias diferentes sobre essa questão dele ter perdido a mão. Em uma delas, ele enfrentou um vilão chamado Caríbides, e contra esse vilão, o vilão pegou a mão dele e mergulhou num tanque de piranhas. E coincidentemente, para derrotar esse vilão, o Caríbides, o Aquaman ele pegou o vilão e jogou nesse mesmo tanque de piranhas, matando o vilão dessa forma, mas perdendo a sua mão esquerda. Em outra história, o Aquaman ele foi sequestrado pelo seu irmão Orm Curry, que também sequestrou o seu filho, o Aqua Baby, e quando Orm estava prestes a matar o filho do Aquaman, para não deixar o seu filho morrer, o Aquaman estava acorrentado, então ele teve que cortar a sua própria mão das correntes para poder salvar a vida de seu filho.
filho. E uma outra curiosidade bem legal é que o tridente do Aquaman originalmente não era dele. O que acontece é que o Poseidon, que tinha envolvimento com a história da Mulher Maravilha nas histórias da DC Comics, ele achou que o Aquaman era mais digno do tridente, então ele pegou o tridente e deu pro Aquaman. E é isso, essa foi a história do Aquaman, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido de relembrar esses momentos dele, de curtir essa origem dele, tudo que aconteceu com ele nos quadrinhos. Espero que esse vídeo faça com que você goste ainda mais do personagem que é o Aquaman e do personagem perfeito que o Jason Momoa trouxe às telonas. Deixe seu like, clique em gostei se você gostou do vídeo, se você curtiu esses momentos dele, para me ajudar com o meu trabalho, eu preciso desse seu feedback. Comenta aqui quais personagens você quer ver aqui, quais vídeos você quer que eu faça, porque esse canal é totalmente focado em cultura pop, nerdices, o mundo geek no geral, Marvel, anime, DC, jogos, mangás, filmes, séries. Comenta aqui o que você quer que eu traga, que eu leia o seu comentário e trago as histórias para vocês. Muito obrigado pelo seu acesso, se inscreve, ativa o sininho, veja as redes sociais do canal que tá tudo aqui na descrição com vários posts legais, com curiosidades, e eu espero você no próximo vídeo. Fica ligado. Fui!